O mais comum em filmes de super-heróis é vê-los usando seus superpoderes, e naturalmente já é muito legal, como o Homem de Ferro lançando rajadas, o Cap descendo a porrada e o Thor invocando seus raios. Mas sempre tem aqueles momentos em que os superpoderes são usados até o limite, gerando épicas demonstrações de poder. E nesse vídeo eu separei para vocês as maiores demonstrações de poder do universo Marvel. Então se ajeita aí e vem comigo. Vamos passear pelos feitos de vários heróis e de alguns vilões. E para começar, vamos ver os feitos do poderoso Thor, o Deus do Trovão, também conhecido por alguns, ele mesmo, como o Vingador mais forte. Vingador mais forte. Negado. Mas os feitos dele são inegáveis. Até o Homem de Ferro concorda que ele é bem fortinho. Não fica chateado comigo não, até que você bate bem. E já vimos também a Gamora e o Drax ficando perplexos com o corpo do Thor. É como se um pirata tivesse tido um bebê com um anjo. Os músculos dele parecem fibras de metal cottate. Para. Pois é, e esse corpo seria posto à prova numa demonstração de força e resistência absurdos. Em Guerra Infinita, o Thanos já tinha descido o cacete no Thor, e pra revanche, ele foi buscar uma arma que pudesse superar o Thanos, e ele foi buscar em Nidavellir, um local lendário pelas armas extremamente poderosas que os anões forjavam por lá. Porém, o Thanos já tinha passado por lá e tinha desativado o local. E coube ao Thor colocar a firma para trabalhar de novo. Primeiro ele teve que fazer a estrutura voltar a se movimentar, porque estava tudo travado e congelado. Mais potência leve! Para isso ele teve a ajudinha do Rocket com a nave, mas mesmo assim ele fez toda a força como ponto de apoio, para a estrutura voltar a se movimentar. Isso é Nidavellir! Pois é, mas não seria tão simples. O mecanismo que mantinha a estrutura que canalizava o calor da estrela quebrou, e aí ferrou, não tinha como derreter o Uru para forjar o Rompe-Tormentas. Mas o Thor estava obstinado, e ele próprio decidiu ser o mecanismo, mesmo sabendo que ia receber o poder máximo de uma estrela. Você entendeu, rapaz? Receberá a energia máxima dessa estrela. E só a força para manter esse troço aberto já é impressionante. Mas a parte mais absurda ainda é ele tancando o poder, o calor máximo de uma estrela. Lembrando que essa brincadeirinha aí não foi coisa rápida não. Quanto tempo leva pra aquecer? Alguns minutos? Talvez mais, por quê? O Thor aguentou esse solzinho no lombo aí por uns belos minutos. Assim, ele saiu praticamente carbonizado dali, mas mesmo assim foi um feito de resistência insano do Deus do Trovão. E também não faltaram feitos de força do Thor em combate. Lembremos que ele já saiu na porrada com o Hulk 2 vezes. Uma em Os Vingadores, que ficou relativamente equilibrado e a luta acaba sem um vencedor definitivo. E também eles voltaram a se enfrentar em Thor Ragnarok, na Arena de Sakaar. E essa luta é fantástica, é porradaria pura, e ambos os lados batem demais e apanham demais também. Mas tudo muda quando o Thor desperta seus poderes. E aí, esquece. O Hulk toma uma porrada tão grande que fica totalmente desorientado. Onde é que eu tô? Ali, o Thor superou em muito o Hulk em força bruta. Pena que o Grão-Mestre deu aquela roubadinha, mas o Thor moralmente venceu essa luta, mostrando toda a sua força. E como último feito, temos um momento que na minha opinião foi o auge de força do Thor no UCM. Vimos que ele quase se matou para conseguir uma arma que desse conta do Thanos. O bom é que valeu totalmente a pena. Com o Rompe-Tormentas, o Thor ficou extremamente overpower. Vemos naquela cena lendária dele chegando em Wakanda e dele detonando todo o exército do Thanos. Mas o auge foi ele indo pra cima do próprio Thanos, e o arremesso do Rompe-Tormentas tanca a rajada das Joias do Infinito e se encrava no peito do Thanos. E o Thor ainda vai lá com requintes de crueldade terminar de humilhar o Titã Louco. Achou que eu tava brincando? Épico demais. Mas, porém, contudo, todavia, o Thor não acertou a cabeça. E aí o Thanos deu o estalo e se saiu vencedor. Mas ver o Thor no auge foi fenomenal. Viúva Negra. Assim, a Nath é uma super espiã, mas ainda é uma humana comum, entre muitas aspas.
Muitos diriam que é a Vingadora mais fraca, mas isso é em força física. Mas se analisarmos as suas habilidades de espionagem, enganação e persuasão, aí estamos falando da pessoa certa. Em Os Vingadores, eles estavam precisando tirar informações do Loki e ninguém estava tendo sucesso. E aí mandaram quem? Ela mesma, a Viúva Negra, para fazer o Loki abrir o bico. E o embate deles é épico. O Loki também é muito esperto, afinal, ele é o deus da trapaça. Ele consegue ir bem nas feridas da viúva e consegue superá-la. Eu não tocarei em Barton só depois que obrigar a matá-la. Lenta, intimamente, de todas as formas que ele sabe que você teme. E depois despertará tempo bastante para ver o trabalho que fez. E quando ele gritar, eu partirei o crânio dele. Ou pensou que tinha superado. Você é um monstro. Ah, não. Você trouxe o monstro. Então, é o Banner. Ele é o seu plano. O quê? A brabíssima Viúva Negra conseguiu trapacear o deus da trapaça. Na moral, a cara do Loki é impagável. Obrigada pela sua cooperação. Sem palavras para esse feito da viúva. E como eu disse, a força física não é a especialidade dela, mas ela consegue se virar bem em combate. Um feito enorme dela foi ter se igualado aos filhos do Thanos. Ela consegue trocar golpes com Corvus Glaive, inclusive dando um dano considerável nele. E também até que resistiu bem contra a próxima meia-noite. Ela ia bater as botas no final? Ia, mas fez bonito. E com certeza o maior feito de força dela foi ter conseguido vencer o herói supremo da Marvel, o Gavigode. É claro, ela só conseguiu porque enfrentou ele nerfado pelo controle mental do Loki, mas mesmo assim foi um feito admirável. E parece que ter vencido o Gavigode aumentou em muito o nível de coragem da Nath. Tanto que fez ela se sentir segura para partir para cima do Thanos com uma arminha de choque. Um tanto engraçado, eu admito, mas se ela venceu o Gavigode, o que impediria ela de vencer o Thanos, não é mesmo? Homem-Aranha. O amigão da vizinhança, o Miranha. Ele finalmente deu as caras no universo Marvel em Guerra Civil, quando o Tony o convidou o Homem-Aranha para fazer parte do time dele na luta contra o time Capitão América. E lá podemos ver o Peter exibir seus poderes. Um deles, sua super força. Ai, droga. Amigão, perdeu isso aqui? E temos um claro exemplo que existem níveis extremamente diferentes de super força. O braço biônico do Bucky tem super força, e vemos que é bastante, já que ela superou a do Cap em combate. Mas, meus amigos, se for comparar com a do Homem-Aranha, chega a ser ridículo. Você tem um braço de metal? Isso é muito maneiro! O Peter segura o braço do Bucky como se não fosse nada. Mano, o Miranha sequer faz força, mas essa cena só mostrou o desnível de poder. Ela não mostrou o Miranha dando seu máximo. E isso podemos ver em Homem-Aranha de Volta ao Lar, quando o Peter encurrala o Abutre, ou pensa que encurralou. Porque foi tudo um plano para simplesmente derrubar um galpão inteiro em cima do Miranha. E ali o Peter ficou desesperado. Ele não estava conseguindo se levantar, mas após um boost de motivação, o Homem-Aranha consegue se erguer debaixo de toneladas de escombros. Força, Homem-Aranha! Vamos lá, Homem-Aranha! Brabíssimo. E um poder extremamente característico do Miranha é o Sentido Aranha, que meio que dá a ele uma percepção do ambiente extremamente poderosa, meio que soando um alarme sempre que ele não vê algum perigo chegar, e faz com que ele possa reagir antes de ser atingido. E temos vários momentos como esse, um deles quando ele está enfrentando os drones de ilusão do mistério, e aí o Peter teve de lutar no puro Sentido Aranha, para poder se desviar dos ataques dos drones e também destroçá-los. E para ter uma noção do quão poderoso é o Sentido Aranha, ele funciona até mesmo com a alma do Peter fora do corpo.
Doideira! Em Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, para impedir que o Peter fugisse com a caixa que mandaria os vilões para os seus universos, o Doutor Estranho retira a alma do corpo do Peter, deixando ele em projeção astral. E aí o Strange achou que seria moleza para recuperar a caixa. O quê? Como você faz isso? Eu não faço ideia. Não era pra você fazer isso. Mano, surreal ver o sentido aranha fazendo o corpo do Peter reagir, mesmo sem alma. Cena incrível. Feitos do Homem-Formiga. O queridíssimo Scott Lang é muito subestimado por ser o Homem-Formiga, mas ele tem feitos bem consideráveis de força. Indo lá pra Guerra Civil, o Scott pôde provar todo o seu valor pro Cap. Eles precisavam de uma distração, e foi aí que o Homem-Formiga se tornou o Gigante. Momento épico. E nessa forma o Scott conseguiu dar bastante trabalho pro time do Homem de Ferro, distraindo eles, dando a brecha que o Cap e o Bucky precisavam para escapar de lá. E foi preciso um esforço coletivo para conseguir derrubar o Gigante. Nessa forma o Homem-Formiga ganha muita força bruta. Em Ultimato, na batalha final, podemos ver o Scott gigantesco dando um socão nesse Leviatã, nocauteando ele, coisa que só o Hulk tinha conseguido lá na Batalha de Nova York. Então, o nível de força do Homem-Formiga quando tá gigante é muito alto, nível Hulk, tanto que com um pisão só ele matou um dos filhos do Thanos. Bruto demais. Fora que o Homem-Formiga solou o Destruidor de Vingadores. Então, sem mais argumentos para Scott Lang. Capitã Marvel. A Capitã Marvel é muito overpower naturalmente, mas nunca vimos muito ela ir até o limite dos poderes dela. Mas temos cenas mostrando o quão apelona ela é. No primeiro filme dela, temos a Capitã Marvel impedindo o bombardeio Kree à Terra. E arrasando a frota do Ronan com extrema facilidade. Coisa que também vemos em Vingadores Ultimato. Quando a batalha estava apertada, a Capitã Marvel já chega arregaçando a nave do Thanos. Precisou destruir uma nave? Chama a Capitã Marvel. Mas ela também provou sua força física contra um adversário poderosíssimo, que foi o Thanos. De início parecia equilibrado, com os dois trocando golpes, mas chega um momento que a Carol mostra tudo que tem, subjugando o Thanos completamente na força física. Pena que só não superou na estratégia e tomou uma rajada da Joia do Poder bem na fuça. Mas mesmo assim ela tem o feito de ser mais forte fisicamente que o Thanos. E um feito recente dela, que vai ser esquecido por conta do fracasso que foi as Marvels, foi que a Capitã Marvel, só com seus poderes, conseguiu reacender um sol morto. Isso foi um feito bem legal da Carol. Feitos da Mantis. A menina inseto apresentada em Guardiões da Galáxia Volume 2 se mostrou como uma empata, que é um indivíduo que tem a capacidade de sentir o que as outras pessoas estão sentindo. E ela também consegue fazer manipulações mentais nas pessoas, como também colocá-las para dormir instantaneamente com apenas um toque. E com esse poder, ela foi capaz de derrubar o Ego, que é só um celestial. Certo que não durou muito tempo, mas, mano, ela teve força pra nocautear um celestial. Imagina, quem poderia ser tão forte a ponto de resistir ao poder da Mantis? Thanos. Exatamente, o vilão final da Saga do Infinito conseguiu. Em Guerra Infinita, os heróis que estavam em Titã bolaram um plano para conseguir tirar a manopla do Thanos. E foi um esforço coletivo, cada um ali foi ajudando a prender o Thanos do seu jeito, limitando os movimentos dele ao máximo. E a parte vital do plano era a Mantis conseguir nocautear o Thanos, com seus poderes de fazer o adversário cair no sono. E sim, ela até consegue afetar o Thanos, deixando ele mais fraco e sem controle do corpo. Mas mesmo a Mantis usando os poderes dela, com tudo que tinha,
ela não conseguiu fazer o Thanos ficar inconsciente nem por um segundo. Tá lá, todos os heróis ainda tendo que fazer muita força para imobilizá-lo, e nem assim conseguiram superar o Thanos e nem tirar a manopla. Rápido! Ele é muito forte! O Thanos resistiu a um poder que nem um celestial resistiu. Simplesmente brabíssimo. E outros feitos do Titã Louco que valem ser citados são ter superado o Hulk na força bruta. Lá no começo de Guerra Infinita, o Hulk até acertou alguns golpes, porque pegou o Thanos de surpresa. Mas não demorou muito pro Thanos mostrar pro Hulk quem é que manda. Vem afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo. Olha aí, mano, mas que isso? Faleceu. Suportou o poder das joias. O Thanos foi o usuário das Joias do Infinito que menos sofreu as usando. Quando ele pega as 6 Joias do Infinito a primeira vez, ele até leva um pequeno coice do poder das joias. Mas na mesma hora já tava de boa, tava suave. E mesmo com um machado encravado no peito, ele foi capaz de dar o estalo de apagar metade de toda a população do universo. O poder que o Thanos canalizou ali foi absurdo. Veja, o Professor Hulk em Ultimato também dá um estalo de poder igual, que foi o de trazer todo mundo que o Thanos apagou. Mas o braço dele ficou só o bagaço, coisa que não aconteceu ao Thanos. E também tivemos o Tony estalando os dedos. E foi um estalo de poder infinitamente menor que o do Thanos, que foi de apagar metade do universo. E o do Tony foi só de apagar o exército do Thanos. E mesmo assim, o Tony não resistiu. O Thanos só sentiu mesmo o efeito de usar as joias quando ele as usou para destruir as próprias joias. Eu usei as joias e então as destruí. Isso quase me matou. E aí não se sabe se o que afetou ele foi ter usado as joias para isso ou foi consequência de uma possível explosão das joias a queima-roupa. Então galera, o Thanos foi o melhor usuário das joias tranquilamente. Claro, desconsiderando o Ultron Infinito. O Thanos usava que nem sentia, brabo demais. Feitos do Capitão América. Steve Rogers se tornou o Capitão América após participar do programa do Super Soldado. Resumindo, tomou bomba. Fake Nerd! E com isso ele ficou extremamente forte. A cena do elevador mostra bem isso. Mesmo o Cap encurralado, ele ainda assim conseguiu arrebentar na porrada todos esses agentes da Hydra. Mas um grande feito de força dele veio em Capitão América 3 Guerra Civil. O Steve estava perseguindo o Bucky, e em determinado momento o Bucky tentou fugir pegando um helicóptero. Mas o Steve é brabíssimo, e já pula se agarrando no helicóptero forçando ele para baixo. E é incrível ver o Cap segurando o helicóptero, mesmo sem apoio nenhum. Até que ele chega na beirada, e lá ele consegue um lugar para apoiar o braço. E mano, essa cena é do cacete, mano, o Steve indo no limite dele, puxando o helicóptero de volta. Mano, sensacional. E com certeza outro feito de força memorável do Cap foi na Batalha de Wakanda. A luta estava até controlada, os heróis estavam levando a melhor. Mas isso mudou quando o Thanos chegou e todo mundo foi pegando um bilhete para entrar na fila da humilhação. O Thanos foi arrebentando todo mundo que tentava parar ele. E só um conseguiu ao menos dar uns golpes no Thanos, que foi o Cap. Ele acerta 3 golpes, um no joelho, um na manopla e um gancho bem no queixo. E não venha me dizer que o Thanos nem sentiu, porque ele sentiu sim. Mas a demonstração de força mesmo é quando o Thanos tenta pegar o Steve. E ele segura a mão do Thanos travando ela. E dá pra ver que o Thanos tentou superar o Steve com uma mão só. E o Cap tá lá resistindo epicamente. Cara, essa cena tava no trailer e eu me lembro de ficar alucinado depois de ver ela. Bora! Mano, sensacional, mas infelizmente o Thanos se cansa de usar uma mão só. E se lembra que tinha outra livrinha pro azar do Cap. Toma! Mas mesmo assim, épico. E um fato muito legal sobre o Capitão América é que o superpoder dele nunca foi a super força, nunca foi ser um super soldado, sempre foi o seu caráter, sua moralidade e seu coração bondoso. Mas o que quer que aconteça amanhã, me prometa uma coisa, que vai continuar sendo quem é, não um soldado perfeito, mas um homem bom.
E tudo isso fez com que o nosso Steve Rogers fosse considerado digno de erguer o martelo do Thor, o Mjolnir. Já tínhamos tido um vislumbre em Era de Ultron, mas ficou só na promessa, que foi cumprida em Vingadores Ultimato. Cenário: o Thanos estava com sangue nos olhos e já tinha dado um cacete na Trindade da Marvel, e ele estava prestes a abrir o Thor no meio com Rompe-Tormentas. Mas, porém, contudo, todavia, eis que surge epicamente o Mjolnir para salvar o Thor. Mas quem o tinha arremessado? E aí vemos o Steve erguendo o Mjolnir e descendo o cacete epicamente no Thanos. Foi porrada atrás de porrada e ainda combando com escudo. E para finalizar, o Steve ainda conjura os raios do Thor para fritar o Thanos. Infelizmente, o Titã Louco ainda virou o jogo e venceu o Steve. Mas essa foi uma das demonstrações de poder mais lendárias dos filmes de super-heróis. Não só pelo poder bruto em si, mas pelo reconhecimento do caráter do Steve, se provando digno do Mjolnir. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Cadê o Homem de Ferro, seu lixo, fanboy do Capitão América? Pois é, pro vídeo não ficar gigantesco, eu resolvi dividir ele em duas partes. Aguardem a parte 2, que vocês verão mais feitos de força dos heróis do CM. Lá com certeza vão estar os feitos dos heróis que faltaram, então nos vemos lá. Fiquem com Deus e até a próxima.